Se você viveu nos anos 90 ou é fã de R&B, com certeza conhece a Lia, a princesa do R&B, dona de uma voz suave, um estilo inconfundível. E depois de anos de espera, finalmente aconteceu. A Lia ganhou a sua própria Barbie. Mas a pergunta é: será que a Mattel fez jus ao legado dela? Afinal, o estilo da Lia era único e não dá para errar com um ícone desses. Então, ajeita o look oversized, vem comigo conferir todos os detalhes dessa homenagem que é o One in a Million. A Alia acaba de se juntar a ícones como Gloria Estefan e Stevie Nicks na coleção Music Series da Barbie, uma homenagem à altura de uma lenda do R&B. E, como nas edições anteriores, a embalagem vem com aquele visor de acetato com angulação, criando um efeito de profundidade, que já é a cara da coleção. Uma maravilha para quem curte exibir na caixa, o que não é meu caso. Então, vamos libertar essa diva pop? O backdrop traz um mosaico de fotos da Alia em diferentes momentos da carreira. Eu talvez preferisse algo em um tom mais claro. Como a boneca vem com esse visual em corino preto, o fundo escuro pode acabar ofuscando algumas partes da boneca dependendo da luz, mas ainda assim é bonito e combina com a proposta da coleção. O nome, Alia, aparece na parte inferior, cromado na tipografia característica da cantora. O logo Barbie Signature, logo abaixo, denuncia que trata-se de um item colecionável. A parte de trás da embalagem da Barbie Alia segue o mesmo estilo do backdrop, com um fundo escuro e tom sépia. No topo, o nome Barbie seguido por Alia e um texto biográfico que vocês podem pausar para ler ou conferir na descrição. Temos várias fotos dela, todas em preto e branco, com aquele contorno branco que dá um efeito meio que de colagem. Nascida em 16 de janeiro de 1979, a Lia cresceu em Detroit e desde muito cedo mostrou seu enorme talento cantando em casamentos e aparecendo na TV. Aos 15 anos, lançou seu primeiro álbum produzido por R. Kelly, uma parceria cercada de polêmica pelo casamento deles, quando a Lia ainda era menor de idade. Mas foi ao lado de Timbaland e Miss Elliott, com One in a Million, que ela se reinventou, definindo uma era do R&B com batidas únicas, clipes futuristas e um estilo muito próprio. Exatamente a fase que essa boneca celebra. A boneca vem com um certificado de autenticidade bem simples de papel comum. O meu veio, inclusive, rasgado. Mattel, melhore por favor. Ela é uma boneca Black Label, que significa que ela é para o colecionador adulto, mas não vem em uma tiragem fixa. O suporte é de cintura. A base do suporte é preta, com uma haste transparente. Nada de especial em relação a outras Barbies colecionáveis da atualidade. Desde meados de 2024, os rumores sobre a Barbie Alia circulavam nos fóruns de colecionadores. A expectativa estava lá em cima e os colecionadores estavam em alvoroço com a promessa dessa boneca. Mas aí, do nada, a boneca surgiu antes da hora em uma loja na Turquia e, como se não bastasse, fotos vazadas começaram a rodar as redes, deixando todo mundo em alvoroço. A confirmação oficial da Mattel veio somente em janeiro de 2025, quando anunciaram que o lançamento da Barbie Alia seria justamente no dia do aniversário dessa lenda do R&B. Em pouco mais de 20 minutos, a boneca esgotou e os fãs se mobilizaram nas lojas físicas da Target, nos Estados Unidos, para garantir uma das poucas unidades disponíveis. A correria atrás dessa boneca foi intensa e a confusão se espalhou rapidamente, deixando muita gente decepcionada por não conseguir a tão esperada homenagem à Alia. No eBay, unidades começaram a aparecer a preços exorbitantes, o que gerou ainda mais frustração entre os colecionadores. Mais uma vez, a gente tem que dizer, a Mattel precisa realmente repensar a forma como faz esses lançamentos. O cabelo é longo, liso e de um preto intenso, com uma divisão lateral que deixa a franja caindo sobre um dos olhos, um detalhe que a Lia usava com frequência em suas aparições públicas e seus videoclipes. A fibra do cabelo não é ruim, mas é um pouco áspera ao toque e passa a impressão de ser muito seca. Como os óculos vieram bem posicionados e costurados na franja, eu preferi mantê-los no rosto da boneca na forma como ele veio da fábrica. O Face Sculpt é exclusivo, feito para se parecer com a Lia. Os olhos são grandes e amendoados, com íris castanho. Há um delineado preto na pálpebra superior e uma sombra marrom discreta. As sobrancelhas são bem definidas e levemente arqueadas. Nos lábios,
Um tom de marrom discreto mantém a coloração uniforme, sem brilho excessivo, dando um acabamento mais natural. Tem uma pequena pinta acima da sobrancelha, exatamente como a cantora tinha. Nas orelhas, brincos prateados, redondos e discretos. Bonitinhos e, obrigado, sem aquela coloração fosca playline com aspecto de plástico barato. O rosto é realmente muito parecido com o da Aaliyah. Isso se deve principalmente a seu irmão Rashad Houghton. Ele desempenhou um papel crucial na criação dessa boneca. Ele colaborou diretamente com a Mattel para garantir que ela não apenas se parecesse com a Aaliyah, mas capturasse a essência da cantora. De acordo com ele, a Aaliyah amava brincar de boneca, criando cenários onde as bonecas cantavam e se apresentavam, e ele, claro, sempre queria participar também. Para Rashad, a parceria com a Mattel foi um sonho realizado. O visual escolhido é um dos mais conhecidos da carreira da Aaliyah e apareceu no videoclipe de One in a Million. Esse visual foi estruturado pelo stylist da cantora, Derek Lee. Coincidentemente, esse clipe foi a primeira vez em que eles trabalharam juntos. A Aaliyah foi uma das principais influências para a moda nos anos 90. Ela gostava de um estilo bem streetwear, com calças mais largas, blusas de couro, coletes e acessórios metálicos. Esse estilo era tão característico dela que eu imaginei que, se a Mattel fosse criar uma boneca, provavelmente seria algo mais oversized, ou até mesmo peças da Tommy Hilfiger, a marca que ela representava. Quando a Aaliyah começou a trabalhar no seu segundo álbum, One in a Million, em 1996, ela sabia que seu visual precisava evoluir junto com seu som. Foi nesse momento em que ela se encontrou com o stylist Derek Lee, que trabalharia com ela em muitos de seus futuros trabalhos. Meu agente me disse que estilistas sempre levavam coisas que ela não gostava, porque tentavam colocar ela em vestidos, disse ele. Quando eu soube que era a Aaliyah, eu sabia que isso era a minha praia. Assim que ela viu o trabalho de Derek, ela pediu para que ele fosse imediatamente para Los Angeles para trabalhar com ela no clipe de One in a Million. Ele tinha poucas horas para conseguir roupas novas e partiu para as lojas de sex shop na Christopher Street, no West Village, em Nova York, que eram as únicas lojas abertas à noite. Ele pediu também para sua assistente enviar com urgência o macacão de motoqueiro que a Aaliyah usaria no clipe, diretamente de Nova York para Los Angeles. Detalhe, Derek Lee não tinha nenhuma referência da direção ou conceito para o vídeo. Ele teve total liberdade criativa, o que ajudou a criar o visual icônico que a Aaliyah exibiu nesse videoclipe. E foi justamente um desses visuais que foi traduzido nessa boneca. Nos pés, as botas são bem esculpidas, totalmente pretas, com um recorte atrás para facilitar tirar e colocar na boneca. Não são feias, mas quando vemos o que outras companhias podem fazer, a gente pensa, poderia ser melhor, né? Se eu não fosse tão obcecado em manter a boneca original, com toda certeza eu trocaria pela minha bota da linha Mean Fashions, que eu ganhei da Candice. Obrigada, amiga. A calça é um modelo de cós mais baixo, com abertura em velcro atrás. O acabamento é ok, apesar de eu achar que o corino da peça é bem fino. Na parte de cima, ela veste uma blusa de corino, combinando com um colete que tem um zíper que, apesar de não ser funcional, é muito bem detalhado. Embora não tenha forro, o acabamento do colete é bem feito, com bastante atenção aos detalhes, como o zíper e o bom ajuste. O top apresenta uma área central com um efeito translúcido. Ele ainda conta com um detalhe em zigue-zague no centro. O uso de zíperes e os studs, esses rebites, remetem ao estilo mais rebelde e ousado da artista e ajudam a dar a sensação de excelente acabamento, apesar do uso do velcro nas peças. Tem um pouco de cola, mas nada que faça tanta diferença assim. As mangas são de comprimento parcial e são um detalhe típico dos anos 2000. Elas possuem uma amarração na parte superior com um pequeno nó. Sim, elas são removíveis, mas a chance de eu conseguir refazer esses nós é perto de zero, por isso eu preferi não mexer. O corino é um material sintético feito para imitar o couro, composto por uma base de tecido que recebe um revestimento de resina plástica. Ele tem um visual bonito quando novo e consegue imitar bem o couro, mas com o tempo ele tende a descascar, especialmente nas áreas de maior fricção ou exposição. Eu, particularmente, preferiria um visual sem corino. Esse é bonito? É icônico? Também, mas o medo de descascar não vale o estresse de ter uma peça dessas. Mas é o que tem para hoje. O corpo é o Articulated Original. É um corpo simples e, apesar de articulado, as articulações não são duplas, ou seja, isso limita muito o ângulo de dobradura dos membros. Eu não gosto dessa solução no meio do caminho. Para mim, ou é um corpo Model Muse, mais estático, ou Made to Move, mais articulado.
Essa solução no meio do caminho não faz sentido nenhum na minha cabeça. Ela possui articulação na cabeça, ombro, cotovelo, mãos, pernas e aí bem limitadas para o movimento lateral e joelhos. Nada de articulação no busto, cintura ou pés. As mãos têm unhas pintadas, mas nos pés não. No umbigo, uma pequena pedraria imita um piercing e é um detalhe bem legal para compor algo mais próximo da cantora. A Aaliyah foi uma artista revolucionária que conquistou o mundo com seu talento, e às vezes eu me pego pensando sobre como seria o mundo da música hoje se ela ainda estivesse aqui. Infelizmente, sua vida foi tragicamente interrompida em 25 de agosto de 2001, quando o avião em que ela viajava caiu, deixando uma perda irreparável na música. Ter a Barbie da Aaliyah é, para mim, uma forma de preservar um pedacinho da história dela, da história da música e da própria cultura pop. E é por isso que eu amo tanto bonecas de celebridades e de pessoas reais. É, para mim, uma maneira de manter a memória sobre essas pessoas viva e honrar tudo que elas representam, tanto para mim quanto para uma infinidade de colecionadores ao redor do mundo. E com tantos looks icônicos da Aaliyah, quem sabe não veremos mais alguns deles em versões Barbie no futuro. E você, gostou da boneca que criaram? Que outras personalidades você ainda gostaria de ver como Barbie? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. E a gente se vê, é claro, no próximo vídeo aqui do The Bee Collector. Um beijo!